Ai, gente, desculpe, mas eu não tô bem. A coisa da quarentena, do não sei o que você fica trancafiado ali, ó. Aquilo ali já tá afetando já a Titi. Mas vamos trabalhar aqui na nossa competência 4, que é o assunto desta semana. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá com Titi. Quando nós falamos do julgamento da nossa redação, nós estamos falando de critérios bem desenhados, bem elaborados, que foram discutidos de forma variada. Acontece o seguinte, existem critérios relacionados ao conteúdo, existem critérios relacionados à superfície do texto, às palavras, e existem uns critérios que são relacionados a metade, ou seja, quando eu falo de um conectivo, eu estou falando de algo da superfície do texto, mas que também tem algum significado. Então, a gente vai falar agora sobre uma competência que leva em consideração, sim, a camada mais profunda, que é o significado, mas que tem um julgamento totalmente voltado para a forma, para a superfície. Ou seja, resumindo, nós vamos ler um monte de coisa aqui, a gente vai debater, vai entrar melhor na mentezinha da banca, porém, resumindo a treta, a competência 4 tem a ver com você não repetir palavra no texto, você usar o conectivo adequadamente e também você usar parágrafos organizados para que a banca possa melhor entender a sua redação. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os aspectos a serem avaliados nessa competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Então, vamos lá com o Titi. Quando eu falo de conectivo, eu estou falando mais ou menos, eu já usei essa metáfora em sala de aula, é como dar uma seta. Eu estou dirigindo. E aí, se eu posso simplesmente pegar o volante, virar e entrar na rua. Agora, eu posso dar uma seta e ir piscando, mostrando que eu vou mudar de direção. E aí sim, depois, eu faço a minha curva com tranquilidade. Por que eu estou dizendo isso? Você está fazendo um parágrafo falando algo positivo. Você pode terminar o parágrafo, ou aquele período dentro do parágrafo, e mudar, começar a falar sobre algo negativo. Pode fazer isso. Agora, é muito melhor se você começa esse parágrafo que vai mudar de lado, com por outro lado, entretanto, no entanto. Eu vou falar até para você evitar o por outro lado agora no início do parágrafo. Se quiser usar o por outro lado no meio do parágrafo, pode. E por quê? Porque no último ano a banca tomou ali um ranço, uma implicância com o por outro lado. O por outro lado não é um conectivo, é uma expressão da língua que o aluno usa como conectivo. Enfim, resumindo a treta, é melhor a gente evitar o por outro lado, começando o parágrafo esse. Voltei para cá. Quando nós falamos de conectivo, nós estamos falando de dar uma seta para mostrar que qual direção argumentativa a gente está usando. Você pode começar uma conclusão. Portanto, o governo federal deve fazer isso, 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 ponto. Aí você continua. O ministério tal. É muito melhor se, em vez de você começar o ministério tal, deve, você colocar nesse sentido, o ministério tal. E o que é importante você saber? A banca, e eu vou mostrar já no desenho, ela mapeia a sua redação, ela coloca ali, ela conta quantos conectivos você usou para começar parágrafos, quantos conectivos estão dentro dos parágrafos e ela conta se esses conectivos estão repetidos. Então, você pode usar sim o E várias vezes na sua redação, mas se num parágrafo você tiver uma sucessão de E, a casa caiu para você.
Estamos entendidos? Então, esse e pode ser um além disso, pode ser um portando, pode ser um dessa forma e por aí vai. Vamos lá, então, com o titios esse. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, quer dizer, as conexões e as substituições, enfim, as referências, em especial os operadores argumentativos, que são responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto. Por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de causa-consequência, de conclusão, etc. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos, também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Assim, na produção da sua redação, você deve utilizar variados recursos linguísticos que garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Na avaliação da competência 4, será considerado, portanto, o modo como se dá o encadeamento textual. Eu acho linda essa teoria, eu leio, eu fico inspirado, mas aquilo já vai me dando agora de um ranço, porque eu tenho a impressão que eu leio e o aluno não chegou, né? Que o aluno não captou, porque é aquela elaboração complexa. Então a gente vai trabalhar nessa tradução aí. Vamos lá com o titiozice, vamos ao quadro. Eu até deixei esse quadro da aula da semana passada aqui para poder aproveitar o mapa e pontuá-lo e pontuar os detalhes que são importantes. Vamos lá então com o titiozice. Primeiro, nós temos o início da redação em que você vai fazer a contextualização do tema. Chegou aqui, vou colocar aqui um primeiro elemento, vou chamar esse elemento aqui de A. Eu preciso colocar a minha contextualização relacionada à tese. Então, o que eu vou dar aqui agora para você é uma sugestão, não é uma obrigação. E nós já falamos sobre isso em aula. Se você colocou uma contextualização positiva e colocou uma tese que a gente espera que seja negativa, nós vamos colocar o que aqui? Nós vamos dizer aqui, o que aqui? Em oposição, no Brasil, entretanto, e aí a gente continua a tese que é negativa. Então vamos lá, titios esse. Eu vou dizer assim, por exemplo, nos Estados Unidos acontece isso, isso, isso de bom. No Brasil, entretanto, acontece isso, isso, isso de ruim. Aí, ponto. Eu estou dentro do primeiro parágrafo. E aí, como é que eu começo a terceira frase? Sob esse aspecto, ou nesse sentido. Ou nesse sentido. Ou a partir disso. Tudo bem? Então, A é para eu terminar a contextualização. Vou colocar aqui o B, esse aqui é o A. E eu vou colocar aqui o B, que é para eu começar o projeto de texto. Convém analisarmos as principais causas, consequências e possíveis medidas. Agora eu vou dar uma outra possibilidade de A. E que possibilidade é essa? Você usou uma contextualização que é negativa. Você vai apresentar uma tese que também é negativa. O que você vai colocar aqui? Ponto. De forma análoga no Brasil, minúsculo, hein? No Brasil, vírgula.
E se for um contexto do passado, que você está relacionando ao presente, positivo, você está relacionando um contexto negativo do passado e agora negativo no presente, tudo dentro do Brasil. Falou que acontecia isso, isso e isso de ruim. Aí você coloca de forma análoga no Brasil atual. Percebeu ou não? Ou você já usou o Brasil antes, de forma análoga atualmente ou na atualidade. Tudo bem? Então, o de forma análoga é o conectivo A, quando você junta contexto negativo com tese negativa. E o no Brasil, entretanto, é um conectivo que você usa, A também, para usar a contextualização positiva com tese negativa. Tudo bem até aqui? Então, depois disso vem de novo. Nesse sentido, convém analisarmos as principais. E aí, continuando aí com o Titi. Tudo bem ou não? Vamos voltar para cá. Falei só sobre o começo, depois eu vou voltar para mapear as outras partes. Como garantir a coesão do texto? Para evitar a coesão, para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis. Estruturação dos parágrafos. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, por eliminação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Então, a primeira coisa, o primeiro aviso aqui é que para mudar de um parágrafo para o outro, você deve colocar um conectivo, uma expressão ali. Entendeu? Uma expressãozinha inicial. Inicialmente, em primeira análise, a gente vai falar disso já já. Segundo, o que nós já começamos a tratar agora, a estruturação dos períodos. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais orações para que se possa expressar as ideias de causa, consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outros. Então, se você colocou um fato e depois vai colocar um exemplo, você pode colocar, exemplo disso são, ou de acordo com, segundo fala publicada por, referenciação. As referências a pessoas, coisas, lugares e fatos são introduzidas e depois retomadas, à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia e de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas. Então, vamos lá com o titio. Se você está fazendo uma redação, né? Rômulo foi para casa e para ficar na quarentena. Você pode substituir de maneira, pode ser por pronome. Ele queria se proteger do coronavírus. Coronavírus! Advérbio. Rômulo saiu de casa e foi... Rômulo saiu da escola e foi ficar em casa. Lá ele se sentia promovido ou protegido pelo coronavírus. Aí usei o advérbio. Artigos ou vocábulos de base lexical, ou seja, uma palavra nova, um sinônimo, um hiperônimo. Rômulo saiu de casa e foi ficar no seu apartamento, no Recreio dos Bandeirantes. O professor, quando você coloca o professor, você evitou a repetição de Rômulo e fez essa retomada, estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiperonímia. E aí a gente pode discutir rapidamente o que é sinonímia, antonímia e hiperonímia, sem, entretanto, nós nos aprofundarmos nisso, porque é um assunto mais de português do que voltado para a redação. Então, vamos aqui para a nossa tela rapidinho. Vamos lá com o titio. Eu vou apagar aqui. Então, se você não fez o print existe, faça o seu print existe. Vamos lá com o titio.
Comigo. Sinônimo: menino, garoto, moleque. Então, primeira percepção: não existem sinônimos perfeitos. Não é a mesma coisa chamar uma pessoa, o filho de alguém, de menino e chamar o filho de alguém de moleque. Então, essa definição de que sinônimos são palavras com o mesmo significado, ela está ultrapassada, ela não é utilizada mais. A partir de hoje você vai entender que sinônimos são palavras de significação equivalente. Então, sinônimos têm significação equivalente. Agora, eu poderia pegar aqui, por exemplo, as palavras arroz, feijão, farofa, frango. Vou pegar isso tudo aqui e resumir em comida. Eu posso dizer que comida é sinônimo de arroz? Comida é sinônimo de feijão? Comida é sinônimo de farofa? Comida é sinônimo de frango? Não, eu não posso fazer isso. E por que não posso? Porque tudo que é arroz, feijão, farofa e frango, em tese, é comida. Mas nem toda comida é arroz, feijão, farofa e frango. Pode ter um macarrão, pode ter um bife, pode ter... Então, esse aqui é muito mais amplo e comida... Aliás, é o contrário. Na verdade, eu tenho comida que é muito mais amplo e eu tenho esses itens aqui que são muito mais específicos. Dessa forma, eu vou dizer que comida é o nosso hiperônimo e esses itens especificados são os nossos hipônimos. Ai, professor, mas que nome esquisito, né? É esquisito mesmo. Hiper quer dizer grande, hipo quer dizer menor, quer dizer pequeno. Então, hiperônimo seria o nome grande e o hipônimo seria o nome pequeno. Não pequeno na extensão física da palavra, mas na abrangência de sua significação. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Então, uma possibilidade para você usar é a questão do hiperônimo, que também tem uma base lexical aí. O texto fala também sobre o resumo. Então, a gente poderia dizer assim, ó, Rômulo, Rose, Valesca foram trabalhar de casa. Ponto continuativo. Todos estavam preocupados com a recente situação do Brasil. Então, essa palavra todos é uma forma pronominal resumitiva, ou os professores, os docentes. Então, é uma forma capaz de resumir o que foi dito antes. Uma outra possibilidade é a elipse, ou seja, a omissão. Rômulo, Rose, Valesca foram trabalhar de casa. Ponto. Estavam preocupados com a atual situação do país. Estavam, eu não disse eles estavam, todos estavam, mestres estavam, os professores estavam. Eu disse que estavam. Tudo bem ou não? Esta ausência, que também é uma possibilidade de coesão, esta ausência se chama elipse. Tudo bem até aqui? Então, anota aqui bonitinho. Eu gosto mais, gente, de me jogar na parte prática do que na parte teórica, mas às vezes é necessária uma reflexão aí. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Apaguei aqui. Pronto. Com Titi. Voltando para o nosso texto. Vamos lá. Recomendações. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto.
Substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos. Então, a gente já falou como é que isso funciona. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, hiperônimos, expressões resumitivas. C. Substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomem o que já foi dito. Então, substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos por conectivos. Se eu digo, eu posso dizer assim, olha, João saiu de casa tarde João saiu de casa tarde, ponto. Como saiu de casa tarde sendo assaltado por 2 bandidos. Eu posso tirar essa parte do saiu de casa tarde que eu repeti e dizer João saiu de casa tarde e foi assaltado por bandidos. Resumindo, muitas vezes você vai penar para achar, talvez, um pedaço de frase, uma substituição. Colocou um conectivo, você diz que pode jogar tudo aquilo ali fora. Um conectivo, você pode dispensar toda aquela sua preocupação de substituição. E aí eu tenho elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que estejam facilmente identificáveis. Então, é bom que a gente saiba que existe a possibilidade da ausência com o elemento coesivo. Utilize operadores argumentativos para relacionar orações, frases e parágrafos. Operadores argumentativos, as conexões, os conectivos. Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendida. Ou seja, tem aluno usando a priori para começar parágrafo. Não pode, porque a priori não quer dizer no começo. A priori quer dizer superficialmente. Eu vou falar disso melhor no quadro já já. Então, por exemplo, professor, você gostou da redação da aluna? Eu digo assim, olha, a priori sim, mas eu não li toda. Quer dizer, a priori quer dizer, a prioristicamente, numa primeira olhada eu entendi, mas eu não me aprofundei. Este é o sentido do a priori. A posteriori também não quer dizer depois. A posteriori quer dizer após uma análise. Então, a decisão dele não vai se renovar, não vai mudar, porque foi uma decisão tomada a posteriori. Então, esse a posteriori aí, a gente tem um problema seríssimo, as pessoas usam a posteriori como advérbio de tempo, querendo dizer depois. Por exemplo, ele a priori bebe água e a posteriori ele come o bife. Então, não tem sentido esse tipo de uso na nossa língua. Tudo bem? Então, vamos lá, Titi. Resumindo, vamos lá, Titios, esse. Resumindo, na elaboração da redação, o que você deve evitar? Sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação. O que é sequência justaposta? É sequência de frases sem conectivo. Rômulo chegou à escola, ponto. Foi dar aula, ponto. Entrou na sala de aula, ponto. Pegou o apagador, ponto. Não. Rômulo chegou à escola para dar aula. Logo que foi para a sala de aula, pegou o apagador. Então, para, o logo. Ausência total de parágrafos na construção do texto. Ausência total de parágrafos na construção do texto. Quando eu falo de ausência total de parágrafos, eu estou dizendo que se a sua redação vier um tijolão, ela não vai passar de 80 pontos na competência, no critério de correção. Então, a redação está linda, mas você não dividiu em parágrafos, o tijolão bloqueia a nota em 80, vale 200, você fica bloqueado em 80. Ainda que você tivesse tudo para chegar aos 200 pontos, faltou a separação em parágrafo. Emprego de conector, preposição, conjunção que não estabeleça relação lógica entre os textos e prejudica a compreensão. Você colocou um a priori para começar o segundo parágrafo da redação. Você colocou, na hora de fazer a conclusão, tem aluno que, em vez de colocar assim, portanto, ele coloca entretanto, trocou o portanto com o entretanto é para acrescentar novo argumento de oposição.
O portanto é para fechar o texto com uma conclusão. Trocou um pelo outro, batalha espiritual travada e perdida. Outra coisa, aluno colocar parágrafo de mais de um parágrafo, mais de uma conjunção conclusiva no início dos parágrafos. Tem gente que faz o primeiro parágrafo, na hora de mudar do primeiro para o segundo, começa o segundo assim, ó. Portanto, peraí, gente, o portanto só pode aparecer no último parágrafo. Você colocou ali, já é uma batalha espiritual travada e perdida. Repetição, substituição inadequada por palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, pronome, advérbio, sinônimo. Então é necessário que haja uma maior precisão em relação, preste muito bem atenção, uma maior precisão em relação às substituições. Então, por exemplo, você está escrevendo uma redação. Aí, por exemplo, ele teve uma dor de cabeça. Não é adequado. Ele sentiu uma dor de cabeça. Ela precisa fazer o cabelo. Não, ela vai escovar, ela vai pentear o cabelo. Ele fez 30 anos. Não, ele completou 30 anos. Então, esses verbos ter, o verbo ir, o verbo fazer, esses verbos que a gente usa muito na língua, desgastam na oralidade. E quando vão para o texto, eles são empregados sem precisão alguma, eles são perigosíssimos e podem atrapalhar a sua nota na redação do Enem. Tudo bem? Estamos juntos? Então, vamos lá para o titio Zizi. Quanto tempo eu tenho ainda? 4 minutos? Então eu já vou fechar por aqui e vou continuar a nossa discussão no próximo vídeo, que aí eu não quero o meu pensamento. Um grande abraço e espero você até lá.